Olá pessoal, bom dia não, boa tarde já. Mais uma vez, olá! Tô conseguindo pelo menos uma vez por semana estar aqui com vocês, na intenção de compartilhar algumas coisas que eu tenho aprendido, que Deus tem tratado comigo de maneira pessoal, mas que pode de alguma forma abençoar você nas suas vivências aí, nas suas questões próprias. E uma das coisas que essa semana Deus tem trabalhado assim de uma maneira até insistente é sobre misericórdia. Uma expressão até muito comum entre os cristãos, né? Misericórdia, misericórdia. Mas vamos parar para pensar o que é ter misericórdia, né? Misericórdia é ter compaixão de alguém. É agir de maneira a perdoar o outro, né? Compreendendo as falhas, e não quer dizer aceitando as falhas, mas assim, passando por cima da razão. E eu vivi uma situação bem específica essa semana, e minha mãe me compartilhou comigo um versículo que, nossa, ele tem martelado no meu coração, no dela, durante essa semana. A gente tem meditado nisso e Deus tem nos enchido. E eu queria trazer para você, está lá no livro, na carta a Tiago, livro de Tiago, capítulo 2, o versículo 13, que diz assim: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. O que o autor está querendo dizer com isso? Que quando nós julgamos os outros, né, em alguma situação, nós precisamos usar de misericórdia, nós precisamos usar de compaixão. Porque se nós não fizermos assim, o nosso juízo, o nosso julgamento também será sem misericórdia. E uma coisa que Deus me tocou muito nessa semana, nos momentos em que eu orava a respeito da situação específica e meditava sobre essa palavra, é que a gente ama receber a misericórdia de Deus. Todo mundo adora chegar diante de Deus e falar: oh Deus, tem misericórdia da minha vida, me perdoa, eu errei mais uma vez. Deus, me ajuda, eu quero sair dessa situação, eu continuo falhando nisso. Como é gostoso a gente amanhecer e orar e lembrar lá de Lamentações de Jeremias: oh, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Glória a Deus, o crente até estremece quando lembra desse versículo, né? Obrigada, Senhor, porque o Senhor renova as suas misericórdias. É como se Ele estivesse dizendo assim: não gasta, né? Não é porque eu usei de misericórdia contigo ontem que hoje eu vou ser digamos assim, muito duro. Eu vou continuar usando de misericórdia, porque é outro dia, é outra situação, você pode contar, não tem fim. Isso é a causa de nós não sermos consumidos, e isso é muito bom. E é muito assim, eu acho que traz uma segurança muito grande pra gente. Saber que Deus é um Pai do tipo que vai nos ensinar e que vai continuar tendo paciência conosco. A Bíblia diz que Ele é longânimo, Ele é benigno, Ele é pronto para perdoar, que todas as vezes que nós perdoarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a iniquidade. E nós nos agarramos muito a essas palavras e pautamos a nossa vida espiritual nisso. E por isso que a gente tem coragem de ficar de pé e de chegar diante de Deus de novo, porque a gente crê que Ele é misericordioso, que Ele é perdoador, que Ele lança no mar do esquecimento. Enfim, e isso é muito bom viver contando com esse tipo de amor. Mas aí chega a nossa vez de ser juiz de alguma questão. Chega a nossa vez de escolher o que a gente vai fazer com alguma pessoa que falhou com a gente, que disse que ia fazer de um jeito e fez de outro, que fez alguma coisa que não está certa, alguma coisa que você já tinha orientado, já tinha ensinado. É como se você fosse colocado no papel de juiz. Eu não estou falando sobre julgar as atitudes de outras pessoas, não. Estou falando sobre questões que nos dizem de respeito diretamente, né? Nos nossos relacionamentos profissionais, pessoais, né? De família, de trabalho. A pessoa falhou com você e você tem que tomar uma atitude. E aí, meu irmão, cadê a misericórdia? Onde é que a gente guarda ela? Que nós somos
tão rigorosos em aplicar a lei. Fez errado, tem que pagar. Mas eu já tinha dito não sei quantas vezes e fez porque quis. Quando se trata de filho, então, né, fez de sem vergonhice, fez me desafiando, porque sabia que não podia fazer, porque eu já tinha dito, porque eu já falei 1, 2, 3, 4 vezes. E nessas horas, a gente esquece da misericórdia que a gente gosta tanto, né? É tão bom ser tratado com misericórdia, mas é tão difícil tratar o outro com misericórdia. É tão difícil abrir mão das nossas razões e das nossas justificativas e olhar o outro com um olhar de amor e dizer para ele em amor: filho, cara, você errou, isso não tá certo, né? Se eu fosse te julgar pelo que você fez, eu deveria fazer assim, 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 mas eu tô sentindo de te julgar em amor, de usar com você a mesma misericórdia que Deus usa comigo e de te mostrar: conserta, muda, vamos fazer diferente, vamos melhorar, vamos caminhar por outro caminho, esse caminho não vai dar o que preste, isso não vai dar coisa boa. E a gente perde a oportunidade de manifestar o amor de Deus quando a gente troca a nossa misericórdia pelo juízo. A gente perde a oportunidade de mostrar para o ímpio quem é o Deus que a gente diz que serve quando a gente não imita a Deus nessas circunstâncias. Eu estava relendo a carta de Tiago e antes desse versículo que fala de misericórdia, no versículo 8 ele diz assim: todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. O que é amar ao próximo como a você mesmo? É tratar o outro como você gostaria que você fosse tratado, como você gosta de ser tratado. Jesus disse lá em Mateus 7,12 também: tudo que você quer que o outro te faça, faça primeiro você a ele. Então, se a gente quer que Deus nos trate com misericórdia, com longanimidade, com paciência, por que a gente não vai tratar as outras pessoas dessa forma? Por que a gente não vai tirar a nossa toga e o nosso dedo de acusador e trazer o outro para perto e cuidar dele do mesmo jeito que Deus cuida da gente, né? Deus ensina, Deus não tolera o pecado, tá? Isso não é apologia a pecado, não. Deus não tolera e não aceita as nossas práticas erradas, mas Ele nos chama para perto, Ele nos exorta pela palavra. A Bíblia diz que Ele nos limpa pela palavra, nos mostra o caminho que nós estamos seguindo e o fim dele, e geralmente Ele mostra que o fim é mau, e Ele nos chama a começar de novo. Ele nos dá novas chances, não uma só não, duas. Quantas vezes Deus já te deu chance, meu? Quantas vezes você já errou no mesmo lugar e Deus continua te perdoando? Né? Deus não aceita o nosso erro, mas Ele não nos lança fora por causa dos nossos erros. Ele não nos abandona. E eu pensei sobre isso em vários aspectos nessa palavra. E uma das coisas que também me chamou a atenção foi em relação à criação de filhos. Né? Nós somos assim... claro que tem que ter limite, que tem que ter educação, que se disser que não é para fazer porque vai acontecer isso, tem que acontecer isso, né? As crianças precisam de um muro de proteção. Se elas crescerem sem consequências, sem saber que as coisas têm regras, elas vão crescer perdidas. Eu não estou falando disso, mas nós somos tão sumários, né? A gente é tão incisivo e talvez por isso o mundo não tenha ainda entendido o amor de Deus, porque o amor de Deus ainda vive muito no abstrato. É muito discurso de amor, de misericórdia, de perdão e pouca vivência. Eu conversava hoje com uma amiga sobre essas questões e uma das coisas que eu entendi há uns anos atrás, uma situação bem específica, é que Deus ama, o amor dele é real, mas o mundo precisa de pessoas para demonstrar esse amor. Talvez o ímpio só vai entender quem é o Deus que você diz que serve quando você demonstrar misericórdia por ele numa situação em que a misericórdia não caberia.
quando você perdoar numa situação em que o perdão não é a opção mais razoável. Quando você acolher, onde o acolhimento não seria a atitude de qualquer outra pessoa. Isso é ser de Deus. E isso não é fácil, porque exige que a gente deixe as nossas razões de lado, as nossas justificativas, mas eu tenho o direito de fazer isso, eu tenho o direito de agir assim, tem sim, mas você também tem o direito de deixar o seu eu e escolher fazer aquilo que Deus orienta pela palavra. Essa tem sido a minha escolha essa semana e eu vou dizer, a graça e a paz que eu estou sentindo por ter usado de misericórdia excedem 1.000.000 de vezes a sensação de justiça feita que eu teria sentido se eu tivesse usado só o juízo. Por isso que Tiago diz que a misericórdia triunfa do juízo. Melhor coisa é você perdoar, você amar, você esquecer e você ficar com o que a palavra de Deus diz do que você tentar fazer a sua justiça da maneira como você acha. E principalmente a tranquilidade que eu tenho de chegar diante de Deus e pedir que Ele use comigo da misericórdia que eu tenho tentado usar com as outras pessoas. Essa é uma palavra que eu não quero esquecer nunca mais, é uma vivência pessoal que eu quero que isso permaneça na minha vida para me fazer lembrar disso em todas as outras situações parecidas e que te ajude também a viver mais o Evangelho e a falar menos dele. Talvez assim as pessoas ao seu redor acreditem mais em Deus, acreditem com mais facilidade que isso que a gente está pregando não é religião, é mudança de vida. Boa tarde, bom final de semana para todos.